estamos para falar sobre moradia na União Soviética. E eu tô acompanhado da pessoa certa aqui para isso. Tô com o Rodrigo Yannis, ele é da Estrela Vermelha, que é uma agência de viagens especializada aí no tema e tal. E é historiador, vai saber compartilhar muita coisa com a gente sobre essas imagens aí, ó. Vamos ver, cadê? Olha isso. Essas aí são as Khrushchevkas. Construções funcionais, blocos pré-moldados, quase um Lego, como o Rodrigo bem mencionou aqui hoje em algum momento. Fácil de construir, rápido, deu conta de uma demanda de gente sem casa aí, de maneira rápida, né? Só que tem quem ache feio. E aí eu lembro de uma discussão na internet uma vez. Alguém falou assim, tem coisa mais feia que a arquitetura da esquerda? Ao que o defensor da arquitetura de esquerda argumenta. Tem sim. Gente sem casa. Coisa mais feia que tem. Gente sem casa. Só que, para chegar naquele ponto ali, teve vários estágios na história da União Soviética. Começa com as comunalcas, né? Então, você faz a revolução, me parece que não tinha ali nenhuma instrução muito clara, prática, assim. Como é que divide a propriedade? Como é que expropria e divide? Aí tem as comunalcas, que são esses apartamentos comuns, famílias dividindo. Na sequência, vem as stalinkas, que tem uma arquitetura muito peculiar. A gente tem uma imagem ali, quer ver? Olha lá, ó. Olha lá, é uma coisa mais elaborada e tal, né? Só que não era tão prático, não era tão funcional e era necessário ter um método rápido ali para construir, para dar conta da demanda. Funcionalidade, o povo precisa de casa, cadê? Aí vieram as Khrushchevkas, que são esses aí, ó. Tá vendo? São prédios mais simples, tudo bem retinho e tal, né? O importante é que era funcional. É interessante, tenho visto muito lido e visto muito conteúdo a respeito disso, né? Então é uma história, sabe, de uma vitória, na verdade, né? Como é que você faz para deixar o povo, sabe, morar direitinho, com teto sobre a cabeça? Porque a gente tem que lembrar que antes da Revolução, aquilo ali era uma miséria, né? Um estado agrário atrasado e tal, né? E isso foi uma vitória foi obtida de maneira muito rápida, assim, né? Como é que isso aconteceu, hein, Rodrigo? Explica pra gente aí como é que eles chegaram nesse modelo e por que ele é tão criticado também? Olha, se a gente for pegar a história da habitação na União Soviética, a gente se dividiu em 3 momentos. A gente pode pegar esse primeiro momento, logo após a Revolução, em que dominava a arquitetura construtivista e uma tentativa de ruptura muito grande com o meio de vida tradicional, né? Então, o que os soviéticos estavam pensando era uma verdadeira revolução doméstica, uma verdadeira revolução principalmente para as mulheres, né? As mulheres, é o que eles chamavam de libertar as mulheres da escravidão doméstica. Se as mulheres antes, elas estavam condenadas a, enfim, trabalhar dentro de casa, cozinhando, com afazeres domésticos, cuidando das crianças, a União Soviética quis inverter, enfim, romper totalmente com essa lógica. E aí eles começaram a pensar em métodos para revolucionar o modo de vida das pessoas. Então, parte disso, uma parte importante, foram a criação de lavanderias coletivas, de refeitórios coletivos, fábricas, cozinhas, que eles chamavam, para que as pessoas não precisassem, não dependessem aí de alguém na sua casa, da sua mulher, enfim, ou de servos, no caso das pessoas de classe mais alta, fazendo suas tarefas domésticas. A ideia era que numa sociedade moderna, industrial, era possível você, enfim, delegar essas tarefas para uma lógica mais, enfim, uma lógica industrial, uma lógica de economizar ali trabalho, no final das contas. Bem, então, alguns desses edifícios foram pensados, inclusive, sem cozinhas dentro dos apartamentos. É o caso do Narkomfin, que é um símbolo aqui de Moscou, que é um dos símbolos dessa tentativa de romper com o passado. Não deu tão certo a maioria dos planos, né? Houve uma resistência por parte de muita gente em adotar realmente esse novo estilo de vida, mas houve o experimento.
logo na década de 30, as coisas já começam a mudar e é o momento que surge a arquitetura stalinista, propriamente dita. E a arquitetura stalinista, como você mostrou, ela é muito mais rebuscada, os apartamentos têm um pé direito muito maior, eles são mais amplos, quartos grandes, são apartamentos que até hoje são muito valorizados. Tanto aqui na Rússia, né, estou falando de Moscou, nesse exato momento, mas também nos outros países do bloco socialista, as stalinkas, né, como são chamados essas residências, esses blocos stalinistas de apartamento, elas são muito valorizadas e realmente elas têm uma estrutura muito boa. São muito amplos, janelas maiores, e já entrando numa lógica na ideia, né, o slogan do período, que é um slogan de Stalin, palavras de Stalin, a vida ficou melhor, a vida ficou mais feliz, né? É a ideia de que depois de um período duro de reconstrução do país, depois da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Civil, de industrialização, que foi um processo muito duro, após o primeiro plano quinquenal, após a coletivização do campo, os frutos começariam a ser notados. E, então, a prover a população com apartamentos num padrão mais alto faz parte dessa ideia. Já as Hrushchevkas, que são aqueles blocos que nós costumamos associar mais, né, o brasileiro costuma associar mais ao que seria a arquitetura soviética, ao que seria a paisagem urbana soviética, elas já são de depois da guerra, elas já são da segunda metade da década de 50 e década de 60. Então, é um contexto bastante diferente. A Segunda Guerra Mundial, como os russos chamam, né, a parte da guerra que envolve a União Soviética de Grande Guerra Patriótica, ela destruiu uma quantidade imensa de fábricas, de vilas inteiras, de edifícios. Então, houve um déficit, uma explosão do déficit habitacional muito grande nesse período, e o Khrushchev estava tentando solucionar esse problema, optando por apartamentos menores do que eram as stalinkas, enfim. No caso das Hrushchevkas, ela geralmente tem 4, 5 andares no máximo, não tem elevador, são apartamentos muito mais simples, mas muito mais baratos de construir. E, de fato, vejam só, década de 60, o Khrushchev consegue zerar o déficit habitacional da União Soviética. Sim, isso é uma grande coisa, né, cara? Do mundo. Pois então, eu acho que a fama das Hrushchevkas é um pouco injustiçada. E tem outra coisa, tem outro detalhe. Não se comenta muito, mas as Hrushchevkas, elas haviam... Tudo na União Soviética era muito planejado, né? Estava determinado que elas deveriam ser reformadas num período de 20, 25 anos, no máximo 30 anos, após a construção. Então, a ideia não era construiu e abandonou. Isso caiu na década de 80, principalmente, né? Ali, meados da década de 80, quando já começou a perestroika, e o governo deixou de lado o processo de reformas que deveria ter ocorrido. Deveria ter ocorrido um grande movimento de reforma desses apartamentos, e por isso, claro, hoje muitas delas são bastante degradadas. Eu mesmo vivi numa Hrushchevka e a cozinha era muito pequena, eu gosto de cozinhar, para mim isso era um problema, e a parede a impressão que dava era que era feito de cartão. Você escutava tudo, então era um problemático. Agora, como apartamento, para uma pessoa, 2... Não posso reclamar, confortável. Inclusive, elas têm sido muito valorizadas ultimamente, revalorizadas, reavaliadas pelos russos, porque a lógica agora, e é semelhante a grandes cidades do Brasil, é de fazer torres com o que aí eles vão dar nome, nem sei como é, estúdio, sei lá como chama, kitnet. Tenta dar um nome para disfarçar o que é, na verdade, um formigueiro humano, né? Um apartamento muito menor do que as Hrushchevkas, vendido como se fosse uma grande conquista aí da casa, a grande conquista da casa própria. No final, hoje em dia, as Hrushchevkas têm sido reavaliadas, elas têm uma área verde imensa, elas têm um pátio, elas são baixas, então a concentração de carros, a concentração não é tão intensa. No final das contas, tem muitas vantagens. E se você viajar para países do Báltico, da Polônia,
lugares em que foram feitas as reformas das hrushchóvkas, apartamentos excelentes, enfim, tinha lógica ali na ideia inicial, e acho que a gente vê tudo com uma distância que acaba eliminando alguns detalhes importantes para a discussão urbanística. Eu compreendo que no resumo da história, então, você tem primeiro as comunalcas, o pessoal tenta se dividir e tal, uma experiência nova, aí você tem essas construções chamadas de Stalinka, e parece que elas são melhores, mas mais difíceis de produzir em grande quantidade, mais caras também, e depois as Khrushchevkas que resolvem esse problema, mas parece apresentar alguma queda na qualidade, né? E aí o chat está me pontuando aqui que tem Stalinka que virou condomínio de luxo. É verdade isso? As Stalinkas elas geralmente são muito bem localizadas e são apartamentos muito bons mesmo. Então tem Stalinkas que são super valorizadas aqui nas grandes cidades da Rússia. Muitas mesmo. E além dessas que a gente mencionou, tem a Brezhnevka, né? Que já é uma hrushchóvka de vários andares. Aí tem 11 andares, 15 andares, que também, a partir da década de 70, principalmente, também tem a Brezhnevka em referência ao Leonid Brezhnev, secretário-geral do partido que sucede o Khrushchev. E um detalhe importante também, a comunalca designa um apartamento coletivo. E apartamento coletivo, ele existiu na realidade, existe até hoje, são poucos, mas existem. E existe essa modalidade na legislação russa, você pode comprar um quarto de um apartamento, ser proprietário de um quarto, e as áreas de uso comum, cozinha, banheiro, você divide com o proprietário do outro quarto. Então, até hoje existe a comunalca, e ela existiu durante todo o período soviético, mas a partir da construção em massa de blocos de apartamento da era Khrushchev, o número diminuiu muito de comunalcas. E, claro, depois do fim da União Soviética, diminuiu ainda mais. Para a gente não errar só na data, em que período exatamente as Stalinkas ou Stalinkas foram construídas, Rodrigo? Só para eu elaborar um raciocínio rápido aqui. Quais são as datas? Virada da década de 20 para 30 até meados da década de 50. Tá. Olha a loucura da qual a gente está falando aqui. Vocês já pararam para pensar que um projeto habitacional dos anos 20 do século passado viraram a moradia de luxo da década de 20 do século 21, Ana? Ana, isso é muito doido, Ana. Não, é muito doido. E fala alguma coisa muito boa a respeito dessas construções também. Porque o pessoal fala, não, né, tá um pouco abatido e tal. O negócio, caraca, o negócio foi construído na década de 20, né? Vamos dar esse desconto. Agora, a galera fala que é feio aquele tipo de arquitetura ali das Khrushchevskas. Khrushchevskas. Olha a polonesa que não consegue falar. Ajuda a gente, Rodrigo, ajuda a gente. E você é brasileira. Você é brasileira. Não sou polonesa, não. Enfim, o pessoal fala que a arquitetura é feia, mas, sinceramente, feio pra mim é aqueles prédios com tudo espelhado, arquitetura neoclássica. Concordo muito. Pelo amor de muito, Deus. muito. Bonito é o quê? Aquelas colunas, aquele tijolinho à vista falso. Que é isso? Essa gente gosta, Ana, de pôr espelho pra todo lado pra ver a gente dar de cara com a parede, aquele Ana. vidro espelhado, aqueles prédios tudo espelhado, assim, em volta. Agora, isso é que é feio. Você viu que até o Cybertruck aí, a galera dá um polimento e o carro vira um espelho? Não tem nem legislação de trânsito. Que brincadeira é essa, doutora? Não. Vamos para um breve intervalo aqui, já vamos continuar nossa conversa. Quero falar sobre a tumba de Lenin.